1 Pedro capítulo 2. Nós estamos estudando essa carta de 1 Pedro aqui aos domingos. E hoje nós chegamos no versículo 13. E nós vamos ler os versos de 13 a 17. 1 Pedro 2, do 13 até o versículo 17. Nesse momento, nós vamos ler só o versículo 13. E aí você deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos passar pelos demais versículos ao longo da exposição, tá? Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2,13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, vamos ler o verso 14 também, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Até aqui vamos orar nesse momento. Ó Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, ela traz direção, ó Deus, para as nossas vidas em tudo aquilo que nós precisamos. Eu te peço que hoje, mais uma vez, o Senhor nos direcione a entendermos o assunto que temos aqui diante de nós, de uma maneira que agrada ao Senhor. E não apenas isso, não apenas entendermos, mas também aplicarmos essas verdades à nossa vida. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o assunto o cristão e as autoridades civis, tá? Esse é um daqueles assuntos que se eu pudesse escolher, eu provavelmente teria pulado. Por quê? Primeiramente porque nós vivemos numa cultura que tem um certo conceito de subversão à autoridade. Há uma rejeição, uma antipatia para com a figura de autoridade. Uma segunda razão é porque nós estamos num tempo, especialmente agora que nós estamos finalizando esse ano, entrando no próximo ano, que será ano de eleição, né? Estamos nos aproximando aí de um tempo de ainda mais acirração no que diz respeito à questão política, né? A polarização muito grande, onde os ânimos tendem a se acirrar ainda mais, e às vezes essas paixões políticas, elas acabam nos cegando também para os princípios da palavra de Deus e para as práticas da palavra de Deus. Então, se eu pudesse escolher, eu teria pulado esse texto. Mas nós estamos estudando a palavra de Deus, 1 Pedro, né? E nós devemos pregar toda a palavra, porque ela toda é todo o conselho de Deus. Então aqui tem princípios que nós precisamos ouvir também. Eu não pretendo entrar hoje aqui em assunto de esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, se bem que o texto seria até propício, né? Já começa no versículo 13 e termina no versículo 17. Mas esse não é o meu objetivo, tá? Uma outra questão é que também nós estamos, dentro desse contexto de polarização, há uma mentalidade assim, de nós contra eles, que acaba fazendo com que nós olhemos para as coisas como se estivéssemos diante de um time, né? E eu tenho que escolher um lado e eu tenho que defender tudo desse lado até o final. E aí isso faz com que a gente fique brigando uns com os outros, como eu já falei, né? Esquerda versus direita, homens versus mulheres, brancos versus negros. É difícil, né, no Brasil aqui a gente ter, mas tem essa discussão, né? Porque a maioria de nós, acho que praticamente 99, alguma coisa por cento da população é misturada, né? Mas tem esses conflitos, funcionários versus patrão, e tudo isso contribui para que haja ainda mais essa rebelião, essa antipatia para com figuras de autoridade, ok? Mas, nós vimos no culto anterior, tá falhando? Falhou, né? Deixa eu pegar aqui o... Pegar um com cabo maior. Eu tenho um cabo maior.
Oi, som. Ok. Rapaz aí, viu? Quem sabe faz ao vivo, né? Tá certo. Ok, então, voltando aqui, nós vimos no domingo passado, no verso 11, quando ele diz assim: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, e aí ele vai dizer como é que nós devemos nos portar. Ele nos lembra que a nossa vida aqui é a vida de um estrangeiro, de um peregrino, que nós somos cidadãos de uma outra pátria. Nós somos cidadãos da nossa pátria celestial, que nós aguardamos. Então, seja onde quer que nós tenhamos nascido, onde quer que nós vivamos, se nós tenhamos cidadania ou não no país em que estamos, nós somos peregrinos, nós somos exilados, nós estamos fora e longe da nossa verdadeira pátria, que é a nossa pátria celestial. Então, isso nos traz uma ideia de questionar se realmente nós temos qualquer obrigação para com as autoridades desse mundo aqui. Se eu sou cidadão de uma outra pátria, se eu sou peregrino, estrangeiro aqui, sou exilado aqui, eu tenho obrigação para com as autoridades desse mundo? Então Pedro ele começa a falar agora sobre esse assunto, sobre a nossa relação com as autoridades nesse mundo. E o ponto de Pedro é, sim, nós somos cidadãos de outra pátria, mas enquanto estamos aqui, nós vemos que existem autoridades civis. E a grande questão é, como nós, como cristãos, como nós que somos esses cidadãos de outro lugar, devemos nos relacionar com as autoridades civis aqui. E não apenas autoridades civis, se a gente fosse continuar na leitura do texto, a partir do verso 18 em diante, nós vamos ver que Pedro também vai falar com outras figuras em outras posições de autoridade. Ele vai falar, por exemplo, sobre a ideia trabalhista, questão de relação entre funcionário e patrão. Ele vai falar sobre as questões de autoridade dentro da família. Ele vai falar sobre várias questões que envolvem autoridade em vários níveis. Nós ainda vamos ter oportunidade de falar sobre isso em outras ocasiões, ok? Mas hoje aqui, a partir do nosso texto, nós vamos ver aqui duas questões. A primeira delas é qual a responsabilidade do cristão para com as autoridades civis, os governantes, pessoas nessas esferas de autoridade. E a segunda questão que nós vamos falar é qual o papel dessas autoridades dentro da sociedade civil, como nós vamos ver aqui no nosso texto, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre essa primeira questão, que é onde nós vamos demorar mais. A segunda questão nós vamos falar rapidinho, tá? Mas a primeira é a qual Pedro gasta mais tempo falando aqui para nós. Então, qual a nossa responsabilidade como cidadãos de outro mundo para com as autoridades desse mundo aqui onde nós estamos? Dá uma olhadinha comigo no verso 13. Ele fala, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados. Até aqui, por enquanto, primeira questão que Pedro coloca aqui para nós, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade de sujeição ou submissão. Uma palavra que a gente também não gosta muito na nossa cultura, né? Temos aí essa repulsa por autoridade, então, logo quando escutamos a palavra sujeição ou submissão, aí é que a gente fica com os dois pés atrás, né? Mas é muito interessante que Pedro ele coloca essa palavra aqui no que a gente chama de imperativo, lá no texto grego, que basicamente é uma ordem, é uma responsabilidade que ele coloca sobre nós. A minha responsabilidade como cristão diante das autoridades civis é uma responsabilidade de me submeter, me sujeitar a elas. Agora a gente precisa entender o que é essa ideia de submissão ou de sujeição. A ideia é, primeiramente, um reconhecimento daquela figura como estando num papel de autoridade. Então a primeira coisa é essa. Eu olho para aqueles em papel de governo e eu reconheço que eles têm autoridade. E a segunda tem a ver com a nossa obediência a essas autoridades. Nos colocarmos sobre a liderança dessas autoridades
dentro da esfera de autoridade, da posição que aquela autoridade ocupa. Nós vamos esclarecer mais esses detalhes aqui, tá? Então, vamos agora a uma segunda pergunta. A quem eu devo me submeter? A quem eu devo me sujeitar? Verso 13 diz: sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Essa é a minha tradução. Talvez na tradução de alguém tem a toda ordenação humana. Ou, em outra tradução, diz assim, a toda instituição humana. Literalmente, no texto grego aqui, o que nós teríamos é assim: sujeitem-se a toda criatura humana. Mas vamos entender aqui o que o autor está querendo dizer para nós. Isso significa que a gente tem que se submeter, então, a todos os indivíduos da face da terra? Não. Por que não? Primeiro, porque essa palavra submissão, sujeição, ela está relacionada com autoridade. Então, ele está pensando aqui em criaturas humanas em posição de autoridade. Segundo, porque ele dá alguns exemplos aqui de autoridade. Ele fala sobre o rei. Na verdade, aqui, naquele período, não havia uma figura do rei. Era o imperador, ok? Mas ele coloca aqui essa expressão rei, talvez até fazendo uma referência com uma expectativa do Antigo Testamento. Mas o ponto é, o rei como autoridade acima das outras. Então ele fala de uma pessoa que está em uma posição, uma figura de autoridade acima dos demais níveis de autoridade. Ele dá um exemplo também dos governantes no verso 14, como enviados pelo rei. Ou seja, essa pessoa em figura de autoridade maior, ela também delega a autoridade para outras figuras menores. E ele fala que nós devemos nos sujeitar, nos submeter a todos esses tipos de autoridade, tá? O sistema romano, nós tínhamos, já falei, a figura do imperador, a gente tinha o Senado romano, só que esse Senado romano, ele, em muitas ocasiões, ele podia até ser dissolvido pelo próprio imperador, tá? Tinha lá o procônsul, os governantes em geral, enfim. Aqui ele está dando exemplos de autoridade no geral, dentro dessa esfera civil, certo? Agora, um detalhe importante para nós é quando ele usa essa expressãozinha como. Ao rei, como autoridade maior. Minha versão é autoridade suprema. Aí ele fala aos governantes, como por ele enviados. Ou seja, esses governantes eles têm uma autoridade inferior, eles foram delegados pelo rei. E por que isso é importante? Porque aqui ele estabelece para nós que existem tipos de autoridades. Existem autoridades maiores, existem outros tipos de autoridades menores, e nós nos relacionamos com esses tipos de autoridades de maneiras diferentes. Nós ainda vamos ver isso daqui também, tá? E é muito importante para nós, porque isso está dizendo para nós que existem limites nas autoridades e que existem papéis das autoridades. Em outras palavras, essas autoridades elas não têm um poder supremo e absoluto, ok? Existem algumas menores, existem algumas maiores, mas existem tipos, existem limites dentro desse sistema de autoridades. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, tá? Um policial, por exemplo, ele é uma autoridade civil, certo? Ele tem uma função civil, ele é estabelecido pelo próprio Estado para manter a ordem dentro da sociedade. Agora, um policial, ele não pode se portar como se ele fosse o Congresso. O Congresso Nacional, composto por vários vereadores que são eleitos, ele tem uma responsabilidade de formular leis. O policial não tem essa função. A função do policial é cumprir a lei, garantindo assim a ordem. Ele não pode inventar a lei. Ele está numa posição de autoridade, mas essa autoridade dele tem limites, ok? Ele não pode extrapolar esses limites. Eu sei que tem gente que até brinca assim, né? Eu queria ter só metade da autoridade que um policial acha que tem, né? Ele tem realmente autoridade, mas às vezes ele acha que tem mais do que o que realmente ele possui. Por exemplo, ele não pode chegar para você e dizer assim, olha, eu vou te prender porque você é um cristão. Existe essa lei aqui no nosso país, de que é contra a lei ser cristão? Não existe. Então, ele não pode criar essa lei. Quem cria leis é o Congresso. O Congresso poderia até criar uma lei assim, né, tornando o cristianismo no nosso país algo ilegal. Ok? Mas o policial ele não tem poder para tomar essa decisão. Então, nós nos relacionamos reconhecendo que o policial ele tem a autoridade dele,
nos submetendo em obediência à autoridade do policial, quando ele manda parar, mão na cabeça, né? A gente bota a mão na cabeça. Ele está fazendo o papel dele dentro da função de autoridade. Ele tem o poder para dizer isso, para falar isso para a gente, ok? Para nos abordar dessa maneira. Então nós fazemos isso, mas também reconhecemos o limite da autoridade dele. Nós não vamos nos sujeitar a qualquer ordem que ele nos der. O policial disser assim, olha, pula dessa ponte. Não, aí ele está extrapolando a autoridade dele, ok? Um outro exemplo, o professor, ele tem uma função de autoridade ali dentro da esfera civil, né? No caso, a autoridade dele dentro da sala de aula. Ele é aquele que mantém a ordem dentro da sala de aula. Ele tem a sua responsabilidade ali também de ensinar ali dentro da sala de aula. Agora, o professor, ele não é um pai, ok? Então, existem limites dentro da autoridade dele. Ele não pode disciplinar os alunos como um pai disciplinaria. Ele não pode, por exemplo, disciplinar através de disciplina física, né? Ele não pode dar uma chinelada no bumbum do menino. Não pode. Porque isso vai além dos limites da sua autoridade. Então, nota, existem autoridades maiores, existem autoridades menores, todas elas têm uma esfera de atuação com limites bem estabelecidos e elas devem ser mantidas. A gente deve reconhecê-las, que elas têm essa autoridade, nessa função que elas ocupam, e a gente deve obedecê-las dentro dessa função, mas reconhecendo também esses limites que eles possuem, ok? Então, um detalhe importante para nós, quando ele diz que nós devemos nos submeter a toda criatura humana nessas posições de autoridade, é que ele está lembrando para nós que essas figuras de autoridade, elas são criaturas. Isso significa o quê? Que elas têm uma autoridade acima delas. Então está falando mais uma vez dos limites da autoridade humana. Elas são criaturas, elas não são o Criador, elas não são deuses. Portanto, os limites da sua autoridade existem. Não é uma autoridade absoluta. Elas estão sujeitas à autoridade do Criador, que é a autoridade suprema, a autoridade máxima, Deus. Tá? Então, aqui a gente já pode aprender uma coisa também. As autoridades não podem exigir de nós coisas que o nosso Deus proíbe, por exemplo. A autoridade não pode exigir para si adoração. Isso para nós, né, pode parecer assim, mas qual é a autoridade que está exigindo adoração, né? Mas para os leitores de Pedro, era uma realidade muito comum. O imperador, ele não era tratado só como um governante civil, ele era uma figura religiosa. O governador, ele era, o imperador, ele se apresentava como um deus, que deveria ser adorado. Normalmente, essa figura do imperador ser adorado, isso acontecia depois da morte dele. Porém, em alguns casos, alguns imperadores exigiram uma adoração, reverência, enquanto vivos. Ok? Enquanto que outros, quando morreram, fizeram tantas coisas terríveis e abomináveis que não foram divinizados. Certo? Então aqui, o imperador, por maior que fosse a sua autoridade, ele é uma criatura, Pedro está deixando claro para nós. Ele não pode ser adorado. Ele não pode exigir de nós uma obediência incontestável, uma ausência de crítica, uma adoração, uma veneração. Não pode. Eles não podem também impedir a pregação do Evangelho. Deus determinou que nós fôssemos suas criaturas e pregássemos o Evangelho e fizéssemos discípulos de todas as nações. Deus nos autorizou a isso. Se o imperador, então, ou uma autoridade civil, ela tenta barrar a pregação do Evangelho, ela está indo contra uma ordem maior do que ela, contra a ordem de Deus. Pedro teve que enfrentar isso também. Vocês lembram lá em Atos? Depois eu vou voltar a esse texto aqui de Atos, onde Pedro, ele ali é preso pelo Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era um grupo de pessoas ali que tinham uma autoridade, eram uma espécie de governantes civis e religiosos, tá? Essa autoridade que eles tinham dentro de Jerusalém, ali dentro de Israel.
Então o que acontece? O Sinédrio prendeu Pedro e disse: vocês não podem mais pregar o evangelho, não preguem essas coisas. E Pedro disse o quê? Importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Não posso deixar de falar do que tenho visto. Ok? Então, as autoridades, os governos, não podem fazer isso. Não podem impedir o culto. Porque Deus determinou que o seu povo se reunisse para adorar ao Senhor. Eles não podem exigir obediência a condutas imorais, por exemplo. Passar uma lei agora que vocês têm que aceitar calados esse tipo de conduta contrária ao padrão de Deus. O governo civil não tem, segundo as Escrituras, segundo Deus, autoridade para fazer isso. Para ir contra a vontade de Deus. Ok? E um outro detalhe importante, no verso 13, é o seguinte, ele começa dizendo aqui na minha versão: por causa do Senhor, sujeitem-se, submetam-se a toda a autoridade. Por que nós devemos obedecer, reconhecer essas figuras de autoridade? O texto diz, por causa do Senhor. Por causa do Senhor Jesus. É a vontade dele. Ele, como Criador Supremo, estabeleceu autoridades. E deseja que nós reconheçamos e nos submetamos a essas autoridades dentro dos seus limites. Não só como Criador, mas como Redentor também. Como nosso dono. O Senhor Jesus, naquela cruz, ele foi moído no nosso lugar. Ele foi transpassado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Nós é que deveríamos ser condenados naquela cruz, morrer naquela cruz, mas ele tomou a cruz no nosso lugar e sofreu no nosso lugar, pagando assim a nossa dívida do nosso pecado. Então ele é nosso dono, ele nos comprou. Então nós nos submetemos à vontade dele, queremos fazer o que agrada a ele. E aqui o texto está dizendo que agrada ao Senhor que nós reconheçamos as figuras de autoridade dentro da nossa sociedade e nós nos sujeitemos a elas. Agora, se elas exigem aquilo que é contrário a Jesus, estamos livres para desobedecer essas autoridades. Por quê? Porque isso é abuso de autoridade. São os exemplos que eu dei para vocês. Ok? Deixa eu dar aqui alguns exemplos bíblicos de como isso funciona. Já falei de Pedro, lá em Atos 5:29, quando o Sinédrio disse que você não pode mais pregar o evangelho, e ele disse, eu tenho que obedecer primeiro a Deus. Eu sei que vocês são autoridades, mas agora vocês estão exigindo de mim uma coisa que é contra a vontade do meu Deus, que é a autoridade suprema. Então eu vou obedecer a ele. E arcou com as consequências, que foi o quê? Foi surrado. Ok? Faraó pegou lá as parteiras hebreias, as parteiras de Israel, e ele disse o que para elas? Olha, quando as mulheres do povo hebreu tiverem filhos, se nascer menino, vocês fazem o seguinte, vocês matem essa criança quando ela nascer. Por quê? Porque ele não queria que nascessem mais e mais homens, o povo estava se multiplicando muito, e aquilo podia chegar a um momento em que o povo podia se revoltar e tomar o controle da nação. Então ele disse, se for menino, mate os meninos. O que foi que aquelas parteiras fizeram? Desobedeceram ao faraó. Por quê? Importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Aquilo era contrário à vontade de Deus. Ok? Um terceiro exemplo. Um dia, o rei, o imperador lá da Babilônia, né, ele exigiu que fosse feita ali uma estátua e todo mundo tinha que se prostrar em adoração àquela sua estátua. Na verdade, ele foi levado, né, a ter essa ideia por algumas pessoas que queriam prejudicar o povo de Deus, porque eles sabiam que o povo de Deus não ia fazer isso, não ia adorar. Então, ele foi lá, achou uma boa ideia, mandou fazer a estátua e determinou, em determinado horário, todo mundo lá se curvando. O que foi que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram em pé. Não se curvaram. Por quê? Importa obedecer a Deus antes que aos homens. Só a Deus deve ser dado culto. E aí o que acontece? Fornalha neles, né?
Se tivermos que perecer, pereceremos. Mas o importante é fazer a vontade de Deus. Em resumo, então, algumas coisas que a gente já aprende aqui. Primeira, nenhuma autoridade humana, já falei isso, tem poder absoluto e deve ser obedecida acriticamente. Nenhuma. Toda autoridade humana, a gente deve ali examinar o que está sendo dito, examinar o que está sendo exigido, ok? Porque elas têm autoridade, a gente se submete a elas, mas se elas querem colocar algo que é contrário a Deus, nós não aceitamos, ok? Isso se aplica a quem também? Os pastores. São autoridades eclesiásticas dentro da igreja, mas quem já fez aqui classe de membresia comigo, quem já ouviu a pregação aqui algumas vezes, já deve ter me ouvido falar em alguma ocasião que o quê? A autoridade que o Senhor me confere como pastor da igreja está submissa à autoridade dele. Se eu digo para os irmãos algo, e eu mostro aqui nas Escrituras, com clareza, que é isso que a Bíblia ensina, os irmãos se submetem. Por quê? Porque sou eu que estou mandando? Não, porque a Bíblia está mandando. Eu estou sendo só o porta-voz. Agora, se eu digo algo que é só um desejo pessoal meu, os irmãos têm toda a liberdade de questionar, de discordar de mim. Por exemplo, vamos construir a igreja. Eu dei esse exemplo um dia desse, na classe de membresia, eu acho. Aí eu chego lá e digo assim, irmãos, eu estava pensando, nova tendência, o negócio vai ficar bacana se a gente pintar a igreja de rosa pink. Show, né? Sucesso. Os irmãos podem olhar e dizer, pastor, eu estou achando que essa ideia não é uma boa ideia. E podem, inclusive, votar em assembleia, discordar de mim, e não vai ser rosa pink. Ok? E não tem problema nenhum com isso. Por que eu estou falando isso? Parece óbvio, parece lógico, mas na mentalidade de muita gente não é. Quantas vezes nós não temos ouvido também pastores agindo com abuso de autoridade e dizendo assim, peraí, eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido, né? Você me questionar, como é que você ousa me questionar, seu rebelde, né? Não é assim que funciona biblicamente, ok? Nenhuma autoridade humana tem poder absoluto e deve ser obedecida acriticamente. Segunda coisa, não as obedecemos porque elas merecem ou por causa de qualidades intrínsecas que elas possuem, mas porque Deus estabeleceu autoridades. Nós não avaliamos assim, olha assim, aquela pessoa, figura de autoridade, diga assim, mas essa pessoa não merece estar aí, nessa posição, então eu não vou obedecer. Não é assim que funciona. Nós reconhecemos a função, o cargo, se ela está ocupando aquela função, aquele cargo, mesmo que nós não gostemos, mesmo que nós tenhamos as nossas críticas, dentro dos limites daquela autoridade, nós respeitamos, reconhecemos, nos submetemos. Por quê? Porque Deus estabeleceu autoridades. Terceira coisa, nós não somos desse mundo, mas enquanto nós somos peregrinos aqui, por causa de Deus, Ele espera que nós reconheçamos e obedeçamos autoridades humanas. Em outras palavras, nós não temos compromisso nenhum com as autoridades desse mundo, porque nós somos de outra pátria, de outro mundo. Mas por causa do nosso compromisso com Deus, e Ele quer que nós nos submetamos a essas autoridades, nós nos submetemos. Nosso compromisso é com Ele. Por causa dele, nós nos submetemos a essas autoridades aqui. Quarta coisa, Deus ele estabeleceu uma estrutura hierárquica dentro da sociedade. E isso é visando ordem e o bem da sociedade. Mesmo governos ruins, governos autoritários, por exemplo, quem é que era o imperador nos dias do apóstolo Pedro? Era Nero. Nero. Ok? Pedro está falando aqui de Nero. Mesmo governantes ruins ainda são melhores do que governante nenhum. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso daqui. Mas, então assim, se Pedro podia dizer, né, que nós devemos nos submeter a autoridades, e ele tinha lá Nero no poder, nós não devemos ficar aqui temendo, ficarmos loucos, desesperados, arrancando os cabelos,
se é a Bolsonaro que está no poder ou se é a Lula que está no poder. Nós podemos ter críticas a eles, e são merecedores de muitas críticas, não vou nem dizer qual é a minha opinião sobre os dois, mas para mim eles podiam estar juntinhos, assim, com a mão dada lá dentro, né, de uma cela especial, né? Mas, enfim, nós devemos nos submeter, porque mesmo uma autoridade ruim ainda é melhor do que autoridade nenhuma. Deixa eu dar um exemplo agora. O livro de Juízes, lá no início do Antigo Testamento, é um livro que fala sobre um tempo em que o povo de Israel estava sem autoridade, sem governo, ok? E aí, tem um lema que vai aparecer algumas vezes ao longo desse livro, que é o seguinte: naquele dia não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Sabe o que acontece no livro de Juízes? As maiores barbaridades e atrocidades do período da história de Israel. Por quê? Não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, e por isso as coisas, elas degeneravam numa anarquia absoluta e nas mais terríveis situações. Agora, dá uma olhadinha comigo no verso 16, ele diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Aqui, essa expressãozinha vivam, ela não aparece literalmente no texto grego, às vezes pode dar uma ideia errada para nós, de não perceber a ligação com o que vem antes, quando ele fala que a gente deve honrar as autoridades, né? Porque a vontade de Deus, que a gente honre no verso 15, aí no verso 16, ele está querendo dizer para a gente como é a maneira que nós nos relacionamos com essas autoridades, e ele diz: vocês devem se relacionar com elas como livres. Basicamente é isso. A maneira como nós nos relacionamos. E o que ele quer dizer com isso? A ideia de nos relacionarmos como livres. Basicamente, a ideia de que nós não estamos sujeitos a elas de maneira absoluta. Nós não somos escravos dessas autoridades. De modo que a gente tem que fazer tudo do jeito deles na hora que eles mandarem. Não! Nós não nos submetemos a essas autoridades aqui por algum tipo de obrigação que nós temos com elas, e nem por algum tipo de medo que a gente tem com elas. Nós somos livres. Nós não somos daqui. Nós somos de outra pátria. Essa é a ideia, ok? Agora, nós devemos nos relacionar com elas de maneira, então, voluntária. Porque eu sou um bom cidadão, eu entendo o que é certo e justo a fazer, eu sei qual é a vontade de Deus, então voluntariamente, porque essa é a vontade de Deus, eu me submeto. Agora, se eu me relaciono, se eu não sou escravo, não tenho obrigatoriedade com eles por causa deles em si, isso significa então que eu posso ficar escolhendo o que fazer? Tipo assim, eu não quero pagar mais imposto. Como eu não tenho uma obrigação legal com as autoridades, então eu posso escolher simplesmente não pagar mais imposto. Ou posso escolher, por exemplo, não obedecer algumas leis. Tipo assim, eu não quero mais usar capacete. Eu posso escolher isso, fazer isso? Não. Por que não? Ele fala: não usem a liberdade de vocês como desculpa para o mal. Ou como um véu, literalmente seria isso, como um véu. Assim, você vai, eu sou livre, então eu uso isso como um véu para encobrir as minhas responsabilidades e fazer o que me dá na telha. Não, lembra? Ele termina dizendo o quê? Vocês são livres das autoridades aqui, certo? Vocês não obedecem porque vocês são escravos delas. Não. Mas vocês não são livres do Senhor. Vocês são escravos do Senhor. Servos aqui, literalmente, a palavra é essa, escravos do Senhor. E o Senhor espera que vocês se submetam a elas, dentro dos limites delas. Enquanto elas não estiverem obrigando vocês a algo que desagrada a Deus, vocês se submetem. Então, uma lei que me obriga a usar capacete, isso desagrada a Deus? Hã? Tem alguma passagem bíblica que diz: não usareis capacetes, né? Não tem, né? Então, por causa
Se aquilo não desagrada a Deus, não é contrário à vontade de Deus, então a gente livremente decide se submeter, sabendo que essa é a vontade de Deus. Ok? Agora, se nós devemos ser escravos de Deus, isso significa também que nós não temos uma liberdade absoluta. Nós não vivemos aqui para fazer o que me der na telha, como era nos dias de Juízes. Eu sou escravo do Senhor. A vontade dele importa. Eu devo querer saber qual é a vontade de Deus e me submeter a essa vontade de Deus. Então, é por isso que também eu vou examinar cada uma das leis que me são impostas e eu vou ver se isso viola a vontade de Deus. Eu estou livre de não me submeter a isso. Livre para não me submeter. Eu não estou indo contra a autoridade, eu estou indo a favor de uma autoridade maior, que é a autoridade do próprio Deus. Agora deixa eu dar um exemplo para vocês aqui na Bíblia novamente. Vamos para Mateus capítulo 17, versos de 24 a 27. Mateus 17, versos de 24 a 27. Olha o que o texto diz. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas, que era a moeda lá da época, vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Olha a pergunta de Jesus. Pedro responde: dos outros, respondeu Pedro. Não é dos próprios filhos, não é dos outros. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. O que ele está dizendo aqui? Ele disse: os filhos do rei estão isentos de pagar imposto. Em outras palavras, nós somos os filhos do rei. O rei supremo, Deus do universo. Então nós estamos isentos das leis desse mundo aqui. Nós vivemos pelas leis do rei lá. Porém, enquanto estamos nesse mundo aqui, ele diz, para não escandalizá-los, você se submete e paga o imposto deles. Por causa do Senhor, nós nos submetemos e obedecemos às autoridades aqui, enquanto elas não exigem algo contrário ao nosso Rei Supremo, a nossa autoridade maior, o nosso Deus. Ok? Então Deus espera que nós sejamos bons cidadãos aqui. Olha o verso 15. Ele diz, Senhor... perdão, ainda estou em Mateus. Volta lá para 1 Pedro 2,15. Ele diz assim, pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É a vontade de Deus que, fazendo o bem, o que é fazer o bem aqui nesse contexto que ele está dizendo? Sendo bons cidadãos, obedecendo às autoridades, vivendo de acordo com as leis, quando elas não contrariam a vontade de Deus. Em outras palavras, sendo cidadãos frutíferos, sendo cidadãos produtivos, sendo exemplos de conduta aqui nesse mundo, de respeito pelas autoridades, pelas regras, pelas leis. Agindo assim, vocês agradam ao Senhor, é vontade de Deus. E vocês também, ele diz, vão calar os tolos e ignorantes. É interessante essa expressão, né? Calar. Por quê? Porque eles falam e falam alto, né? E falam muito. Muitas pessoas vão se levantar contra o povo de Deus para falar. E o que ele está dizendo é, quando nós agimos da maneira correta, nós muitas vezes, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, nós vamos calar aqueles que nos acusam de fazer o que é errado, de fazer o que é mal. Falsas acusações serão levantadas contra nós.
E o nosso exemplo muitas vezes é o que vai calar essas falsas acusações, é mostrar que eles são mentirosos, porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver aquilo que eles estão falando não corresponde à verdade. Eu queria que a gente aprendesse uma coisa muito importante aqui, irmãos. Nós podemos receber muitas críticas, mas que a única crítica justa, realmente alguém nos criticar assim com justiça, seja a seguinte: eles obedecem a Deus. Se as pessoas disserem assim, olha, o governo baixou o decreto tal, só que esse povo aí não está obedecendo o decreto, o governo. Por quê? Porque eles estão obedecendo o Deus deles. Se essa for uma crítica que eles estejam fazendo para nós, e for uma crítica verdadeira, amém. Esse tipo de crítica a gente pode receber. Deve receber. Mas que eles não nos critiquem com justiça. De olhar e dizer assim, olha, esses crentes aí, eles sonegam impostos. Impostos não são contrários às Escrituras, ok? É uma coisa que eu acredito que é abusiva, a maneira como é feita no nosso país, mas não é contrária às Escrituras. Por isso a gente não tem liberdade para não nos submeter. Olha, esse povo aí, eles burlam as leis. Eles fraudam as leis para obter vantagens. Esse tipo de crítica a gente não pode receber. Agora, se eles disserem, esse povo aí está desobedecendo uma determinada lei, porque eles estão dizendo que a palavra de Deus ensina o contrário. A essa daí a gente pode receber essa crítica. Que seja a única que a gente venha. Se a gente for desobedecer o governo desse mundo, só há uma razão, que seja para obedecermos o nosso Deus, a autoridade maior. E não por alguma outra razão ou motivo. E aí no verso 17, ele dá uma ilustração final do nosso relacionamento com essas autoridades. Olha o que ele diz. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O que ele está querendo dizer? Primeiro, aqui na minha versão tem tratem a todos com o devido respeito. Literalmente é honrem a todos. A mesma palavra que diz assim, honrem o rei, é a mesma palavra usada aqui. Honrem a todos, tá? O texto grego é a mesma palavra. Aqui é uma palavra geral, genérica. Nós devemos honrar todos, todas as pessoas. Por quê? Porque elas são feitas à imagem de Deus. Isso significa que nós devemos honrar a todos igualmente? Não. Há maneiras diferentes de nós honrarmos cada indivíduo, de acordo com cada situação, circunstância em que eles se encontrem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando ele diz aqui que nós devemos honrar a todos, isso inclui o quê? Inclui criminosos? Inclui. Não são todos? Criminosos não são feitos à imagem de Deus? São? Agora, como é que nós honramos criminosos? É da mesma forma como eu honro um policial honesto, justo? Não, não é da mesma forma. Eu honro um criminoso, a imagem de Deus que há nele, a dignidade que ele tem por ser um ser humano feito à imagem de Deus, eu honro ele como? Quando eu exijo que um julgamento justo seja realizado e que uma punição adequada seja realizada. Quando eu não diminuo a figura de um mero animal, eu lembro que ele é um ser humano e que deve então ser julgado com justiça e punido com justiça. Essa é a maneira como eu honro um criminoso, por exemplo, tá? Mas ele dá uma palavra genérica. Todos devem ser honrados porque todos são feitos à imagem de Deus. Por outro lado, ele diz, amem os irmãos. A Bíblia também diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, não é? O que significa amar até os inimigos? Significa que a gente vai fazer o bem às pessoas, apesar de muitas vezes elas quererem o nosso mal. E quando a gente faz o bem, busca o melhor para as pessoas, é como se a gente colocasse brasas vivas sobre a cabeça delas, fica fervilhando ali, né? Poxa, eu estou fazendo só o mal para esse cara e ele está me retribuindo com bondade. Como é que isso funciona, né? Agora, aqui quando ele diz,
amem os irmãos, é porque existe uma ideia de que nós devemos ter uma afeição especial pelo povo de Deus. Aqueles que estão na mesma família da fé que nós, que foram comprados pelo sangue de Jesus. Deve haver uma prioridade nos nossos relacionamentos com o povo de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o bem dos nossos irmãos. Ele fala, honrem o rei. Lembra a mesma palavra que tinha dito lá. Assim como a gente tem que honrar todas as pessoas, a gente honra o rei também. Ele também tem uma posição de honra por autoridade. Tá? Agora, como eu já falei para vocês, honrar o rei não significa obedecê-lo acima de tudo, não significa não fazer nenhum tipo de crítica, significa reconhecer a autoridade dele, reconhecer os limites dessa autoridade e me submeter dentro desses limites. E quando há um abuso por parte dos governantes? E quando há um crime por parte dos governantes? E quando há fraude por parte dos governantes? Nós os honramos como honramos a criminosos, exigindo que eles sejam julgados, denunciando o erro e exigindo que eles sejam punidos adequadamente. Nós vemos isso no caso de João Batista, que denunciou a imoralidade e foi decapitado por causa disso. Nós vemos isso no caso de Jesus. O que foi que Jesus fez? Lucas capítulo 13, versos 31 e 32. Ele diz de Herodes. Herodes, aquela raposa. Ele fez uma crítica, né? Herodes. O que os profetas faziam diante dos reis? Eles denunciavam quando eles estavam errados. Denunciavam seus crimes. E exigiam justiça. Apontavam para o caminho da justiça. Exigiam justiça. E aí, por fim, ele diz, temam a Deus. Nota, nós honramos os governantes, mas nós tememos somente a Deus. Somente a Deus. Ok? Por quê? Temor do Senhor aqui é aquele compromisso absoluto com Deus. Somente com Ele nós temos esse tipo de compromisso absoluto, pronto para obedecê-lo no que quer que Ele disser. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que nos fez. É com Ele o nosso compromisso absoluto. E mais do que isso também, Ele é aquele que tem o nosso destino nas mãos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, olha, não temam aquele que pode matar o corpo de vocês. Temam primeiro aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma de vocês no inferno. Esse é Deus. Os homens nesse mundo, eles podem tirar a nossa vida. Mas nosso Deus nos dá a vida eterna. O que nós temeremos? Então aqui, nós vimos sobre a nossa responsabilidade para com as autoridades civis. Eu quero falar agora rapidamente sobre qual é o papel dos governantes. O papel das autoridades, tá? E está no verso 14. Olha o que diz aí o verso 14. Ele tinha dito, né, que nós devemos nos submeter seja ao rei como autoridade suprema, final do verso 13, verso 14, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Nós poderíamos falar sobre mais coisas acerca das autoridades civis, do papel delas. Mas aqui, ele apresenta para nós como se fosse um resumo. Em resumo, qual é o papel dos governantes? Primeiro, ele fala aqui sobre retribuir, punir os que praticam o mal. Literalmente a palavra aqui é vingança. Fazer vingança sobre aqueles que praticam o mal. Ou seja, é retribuir, né? Aqueles que fizeram mal, eles devem ser punidos. O mal deve vir sobre eles para sanar ali esse mal. Ok? O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, nós não temos liberdade para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Certo? Alguém fez o mal a mim, a minha família. Eu vou lá atrás dessa pessoa e eu mesmo farei vingança. Retribuirei. Não temos essa liberdade. Essa função aqui Deus deu às autoridades civis, aos governantes. Eles têm essa autoridade. Isso é diferente de legítima defesa, tá? A Bíblia fala também sobre legítima defesa.
Alguém invade a minha casa e essa pessoa está pronta a tirar a minha vida ou a vida dos meus familiares. Se eu não tiver como escapar com os meus familiares dali, preservar a vida, se a única maneira que eu tenho ali para proteger, para salvar vidas, for ali entrando num conflito com aquele mau cidadão ali, tirando a vida dele, o sangue dele não estava mais sobre mim. Por quê? Eu não estava ali para matá-lo, eu estava ali para salvar vidas. E essa foi a única maneira de fazê-lo. Isso é legítima defesa. É diferente de, como eu falei, uma pessoa veio e fez um mal contra mim ou contra a minha família e fugiu. E eu vou como um justiceiro atrás dessa pessoa fazer o que devo. Não, eu devo buscar as autoridades. E as autoridades é que devem fazer a vingança, a justiça, a retribuição aqui. Romanos capítulo 13, Paulo vai falar algo muito parecido com o que Pedro diz aqui, mas ele vai acrescentar algumas coisas, e uma delas é que ele vai dizer que a essas autoridades Deus deu o poder da espada. O que era o poder da espada? É para ele pegar a espada assim de lado e bater assim no bumbum dos criminosos? Não. O poder da espada era o poder para decapitar os criminosos. Era uma das formas de punição de cidadãos romanos criminosos. Era por meio ali do corte, da decapitação, do uso da espada. Okay? Isso significa que o quê? Que Deus conferiu a essas autoridades civis, inclusive, o poder para punir crimes hediondos com a espada. Isso é a autoridade civil quem faz. Nós não temos esse direito. Não está nas nossas mãos fazê-lo. Ok? E o segundo papel aqui, que ele falou primeiro foi fazer vingança, e o segundo foi, verso 14, finalzinho, ele diz, e honrar os que praticam o bem. Literalmente, e louvar os que praticam o bem. Como é que isso era feito? No próprio Império Romano, haviam muitas maneiras. Então, se alguém tinha feito uma benfeitoria para as pessoas, para a população, então essa pessoa ela poderia ser honrada pelo imperador, pelo sistema ali romano, de algumas maneiras. Uma delas era recebendo isenção de impostos. Olha, essa pessoa fez uma obra que beneficiou toda a cidade aqui. Nós reconhecemos o bem que ele fez a nós e nós vamos dar isenção de impostos. As autoridades civis poderiam fazer isso. Até hoje, elas fazem isso de certa forma. No Brasil, por exemplo, ONGs, né, algumas instituições sem fins lucrativos, igrejas e outros tipos de organizações religiosas têm certas isenções do Estado, ok? De alguns impostos. Por quê? Porque o Estado reconhece que essas instituições elas fazem o bem à sociedade, ajudam o Estado naquilo que muitas vezes o Estado sozinho não consegue fazer. Uma outra maneira que eles faziam isso, de louvar aqui, de honrar aqueles que praticam o bem, era fazendo homenagens, até às vezes construíam bustos. Né? Hoje também é feito ainda. Algumas pessoas ou até instituições, pela obra que elas fazem, que beneficia a sociedade, às vezes elas são chamadas numa Câmara Municipal, em algum lugar assim, e recebem ali algum tipo de homenagem. Mas qual é a ideia por trás disso daqui? O que Pedro está dizendo é que Deus instituiu que isso é correto, tá? Honrar as pessoas que fazem o bem. Por quê? Porque isso daqui é um tipo de incentivo por meio do bom exemplo. Quando eu vejo que pessoas estão fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom, e eu coloco essas pessoas num lugar de destaque, eu aponto para elas por meio de algum tipo de honra, né? Então eu estou mostrando para a população como é que eles devem agir também. Imitem essas pessoas que fazem o bem. Essa é a ideia, tá? Eu estou encorajando a sociedade a fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto. Estou premiando aqueles que fazem o bem para encorajar outros a fazerem o bem também. Isso agrada a Deus. Então, em resumo, é isso que os governantes deveriam fazer. Eles deveriam punir aqueles que fazem o mal, também servindo como exemplo para que outros não façam a mesma coisa, e deveriam honrar aqueles que fazem o bem, colocando esses como exemplos para que outros sigam. Agora, os governantes sempre agem assim? Infelizmente não. O que nós mais temos visto são escândalos, né? Corrupção,
se preocupando às vezes com coisas que não deveria ser papel do Estado. Infelizmente não. Mas esse é o ideal, ok? No meio da história do próprio povo de Deus, nós vimos também que em Israel existiam muitos reis maus, né? Tinha os reis bons, fizeram aquilo que agradava o Senhor, mas tinha muitos aqueles que não fizeram o que agradava o Senhor. O Sinédrio, eu falei já hoje aqui também, algumas vezes praticou de uma maneira errada, de uma maneira incorreta, ok? Mas o que é que nós aprendemos com tudo isso daqui? Eu quero trazer só uma coisa, porque eu já trouxe várias aplicações ao longo da mensagem. Primeiro, é que obedecer aquilo que as autoridades estão fazendo de maneira correta ou de maneira que não contraria a palavra de Deus é responsabilidade nossa, tá? É responsabilidade nossa. Você tem uma lei lá dizendo que você tem que usar o cinto de segurança, use o cinto de segurança. Isso não contraria a palavra de Deus. E você está sendo um bom cidadão, está obedecendo a Deus quando você reconhece essa autoridade e se submete a essa autoridade. Por outro lado, essa nossa obediência e reconhecimento não deve nos privar do nosso papel de denunciar o erro. Quando vemos aquilo que está sendo feito de maneira errada, nós devemos dizer, isso não está certo. Nós devemos dizer, isso é contrário à palavra de Deus, isso é contrário à vontade de Deus, isso não é o melhor para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa sociedade. Devemos denunciar o erro. E se o erro for colocado à força sobre nós, pelo poder das autoridades, nós devemos obedecer primeiramente a Deus, antes que aos homens. Devemos o quê? Desobedecer a autoridade civil. A Bíblia fala, e se nós estivermos interpretando corretamente Apocalipse, vai chegar um dia em que uma figura vai se apresentar como se fosse a suprema autoridade, se colocando inclusive no lugar de Deus. A figura do anticristo. Quando essa figura chegar, ela vai querer nos obrigar, o povo de Deus, a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. O que nós vamos fazer nesse dia? Nós vamos simplesmente nos calar? Nós vamos usar errado esse texto, como muitos têm usado, simplesmente para ficar calados diante dos mandos e desmandos das autoridades? Muita gente na Alemanha nazista, na igreja inclusive, seguiu o que Hitler estava dizendo, porque interpretou errado isso daqui. Interpretou como se sujeitar às autoridades fosse simplesmente não fazer crítica nenhuma e obedecer. Nós não podemos fazer o mesmo. Temos que estar atentos, temos que denunciar o erro e desobedecer ao pecado. Nenhuma autoridade tem poder para nos fazer pecar. Para isso, muitas vezes, nós vamos ter que sofrer as consequências. Às vezes isso pode custar caro. Pode custar a nossa vida. Eu mencionei aqui a Alemanha nazista. Eu poderia mencionar aqui o Dietrich Bonhoeffer, um pastor da igreja confessante, que teve a oportunidade de fugir do país. Ele recebeu convites para ficar como um professor lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ele já era um homem de relevância. Então ali ele ia ficar no bem bom, na tranquilidade, recebendo talvez um salário até melhor. Mas ele disse, como no momento em que o meu povo mais precisa, eu vou abandoná-los? E vou ter cara depois de voltar para lá, quando o pior tiver passado. Ele foi para lá, ele se opôs, e ele terminou como? Sendo executado pelo Estado. Porque ele não se conformou às exigências do Estado nazista. Ele não se conformou às ordens de Hitler. Agora, uma lição para nós também é que todo o nosso esforço de denúncia, todo o nosso esforço até mesmo de desobediência civil deve ser feito de maneira pacífica. Nós nunca encontramos em todo o Novo Testamento nenhuma ordem para que a igreja se reúna como se fosse uma espécie de mini exército para se levantar contra o Estado e assim talvez derrubar o Estado. Nós somos cidadãos de outro reino. E nós lutamos as nossas batalhas aqui de uma outra maneira. As nossas armas são diferentes. Os nossos inimigos não são carnais. São principados e potestades que atuam no reino espiritual. Nós lutamos as nossas guerras com a oração,
Nós lutamos as nossas guerras com a palavra de Deus, nós lutamos as nossas guerras com a fé, nós lutamos as nossas guerras com o testemunho de Jesus, com um bom exemplo. E sofremos as consequências quando necessário. É assim que o Senhor espera que nós, como seu povo, sejamos testemunhas fiéis nesse mundo. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Um texto, ó Deus, muitas vezes nós não escolhemos como os nossos textos favoritos da Bíblia, mas um texto muito importante para nós, sabermos como devemos agir aqui nesse mundo como cidadãos do reino por vir. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos fiéis, que não negociam a verdade e a palavra, que se submetem às autoridades, mas se submetem acima de tudo à maior de todas as autoridades, que é o nosso Deus. Abençoa o teu povo, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.